Olá pessoal, fazendo uma resenha aí do livro do Harry Gamble, Books and Readers in the Early Church. E aí nesse vídeo nós vamos tratar sobre um outro aspecto, já falamos sobre os livros como escritura, os manuscritos, os códices, né? A questão das primeiras bibliotecas. Agora nós vamos entrar no outro tema, que é a questão dos leitores. A gente já falou que esses textos cristãos são lidos nas igrejas e vai começar a aparecer um personagem novo aí na estrutura da igreja, que é o leitor. Né? Paulo comenta assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um tem um salmo, tem um ensino. Aí a palavra usada é didaque. Tem uma revelação, tem uma língua, tem uma interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então aqui ele fala dos dons, né? Então quando vos reunis, está falando da liturgia, né? Cada um tem um salmo. Então é a pessoa que vai ler o salmo. Cada um tem um ensino. É a pessoa que vai fazer a análise dos textos, né? Cada um tem uma revelação, são os profetas, uma língua, também os profetas, tem uma interpretação. Então, o Harry Gamble observa que a referência ao ensino e interpretação pode sugerir uma leitura do texto sagrado no momento da Eucaristia, mas não necessariamente. Tá? Em 2 Clemente, capítulo 19, o autor escreve assim: portanto, irmãos e irmãs, segundo o Deus da verdade, dirijo-vos uma exortação para que deis ouvidos às palavras escritas, para que possais salvar a vós mesmos e aquele que lê um discurso no meio de vós. Então, e aquele que lê um discurso. Então, Harry Gamble sugere que nessa passagem ele está se referindo à leitura litúrgica, concordo, seguida de uma homilia, lidas por uma única pessoa, encarregada da leitura do texto no meio de vós, que lê um discurso no meio de vós, ou seja, que não pertence propriamente ao clero. Então, o leitor não é uma pessoa do clero. Essa prática litúrgica parece que está diferente de 1 Timóteo, onde ali se diz que ao bispo cabe a leitura e a pregação. Então, parece que essa liturgia ela variava de igreja para igreja. Eusébio de Cesareia cita a leitura pública, na maioria das igrejas, em 3, História Eclesiástica 3.31.6. Ele diz assim: depois de haver descrito sobre o que chegou ao nosso conhecimento acerca dos apóstolos e dos tempos apostólicos, assim como dos escritos sagrados que nos deixaram, inclusive dos que são controversos, mas que na maioria das igrejas muitos leem em público, e dos que são inteiramente espúrios e alheios à ortodoxia apostólica, continuemos avançando em nossa narrativa. Inácio, na carta aos Efésios, capítulo 12, está escrito mais ou menos por volta de 110, ele faz uma referência às cartas de Paulo, que supõem ter sido lidas nas comunidades. Ele diz assim: vós são iniciados nos mistérios do Evangelho com Paulo, o santo, martirizado, o merecidamente mais feliz, a cujos pés me encontrei quando me encontrarei, alcançar a Deus, que em todas as suas epístolas faz menção a vós em Cristo Jesus. Então aqui faz a referência às epístolas de Paulo. As Constituições Apostólicas 8.22 trata da ordenação de leitores como membros do clero, ao passo que Hipólito, em tradição apostólica, escrito aí por volta de 230, especifica que o leitor deve sempre receber os livros sagrados do bispo, pois ele mesmo, o leitor, não recebeu a imposição das mãos para ser contado como membro do clero. Percebe a diferença, né? Enquanto no Ocidente o leitor é visto como um funcionário responsável por uma determinada ação litúrgica, na Igreja Oriental parece conferir um status maior ao leitor, como resultado da imposição das mãos. No capítulo 36,
aí desse mesmo texto, ele informa: se em um dado dia não existir nenhuma instrução na reunião cristã, desde que cada um em casa tome as escrituras e leia as passagens que encontre ser aproveitáveis. O que sugere o quê? Que as pessoas, pelo menos algumas, tenham as escrituras em casa, né? Clemente de Alexandria, Estrômata 7.749, ele se refere à prática dos cristãos de ler as escrituras antes das refeições. Novamente está sugerindo que pelo menos alguns têm cópias desses textos em casa. Orígenes se queixa que muitos consideram tédio ter de ler a escritura em casa. Então essa queixa do Orígenes sugere que muita gente tem o texto em casa, mas que não lê. João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, enfatiza a importância da leitura regular das Escrituras em casa. Ele tem uma homilia sobre esse tema, tá? E também fala sobre isso na homilia de João, capítulo 11. João Crisóstomo destaca a prática de muitos cristãos de usarem pequenos amuletos, né? A pessoa pegava determinadas frases do texto bíblico, né, e fazia uma fitinha e botava aquilo dentro de um colarzinho, alguma coisa assim, um amuleto, para aquilo ali virar um amuleto. Santo Agostinho considerava uma boa prática, nos casos de dor de cabeça, colocar a escritura debaixo do travesseiro e dormir. O cânon 36 do Concílio de Laodiceia, em 360, ele proíbe os clérigos de usarem qualquer tipo de amuleto. Ele diz assim: aqueles que são do sacerdócio ou do clero não devem ser mágicos, encantadores, matemáticos. Matemáticos é porque era astrólogo, né? Estava quase sempre ligado à astrologia. Tá? Ou astrólogos. Nem farão o que se chama amuletos, que são correntes para suas próprias almas. E aqueles que usam tal, ordenamos que sejam expulsos da igreja. Tá? Agostinho descreve a sua conversão no livro 8 das Confissões, e que pode ser um exemplo de bibliomancia, ou seja, é a prática de você abrir ao acaso a escritura para ler a passagem ali como se fosse uma referência direta a você. Tá? É quase que como já viu aqueles livrinhos de orações diárias? Você abre aleatoriamente, aí você vê uma oração do dia para você ler, né? E é como se Deus estivesse escolhendo ao acaso aquele texto para você, tá? E isso acontece lá no Agostinho, na conversão. Ele descreve a conversão dele dessa maneira, que ele estava passando por um problema, ele abre a escritura aleatoriamente, e a passagem que ele lê tem tudo a ver com aquilo que ele está sentindo. Tá? Por outro lado, Agostinho, em Epístola 55.37, ele condena que se faça essa prática de uma maneira regular. Ele diz assim: quanto aos que leem o futuro, tomando ao acaso um texto das páginas dos evangelhos, embora seja melhor que o façam do que consultar os espíritos de adivinhação, é, ao meu ver, uma prática censurável. Tentar voltar para os assuntos seculares e para a vaidade dessa vida aqueles oráculos divinos que se destinavam a nos ensinar sobre a vida superior. Então, essas são algumas das práticas aí de leitura e do próprio ofício de leitor, né, que a gente pode identificar já na igreja primitiva. Muito obrigado, então.